Fala, galerinha amada, maravilha, maravilha. Começamos a nossa primeira imersão Orgone. Eu preciso dizer para vocês que eu tô realmente, tô muito feliz, muito feliz mesmo por poder estar aqui hoje desenvolvendo esse trabalho tão importante para você que deseja se tornar um orgoniteiro do Brasil, para você que já desenvolve seus trabalhos com os orgonites, para você que quer saber mais a respeito da energia Orgone. Primeira coisa, assim, gratidão infinita mesmo pela sua presença aqui. Saiba que a sua presença fortalece muito o meu trabalho e eu desejo muito que o meu trabalho fortaleça também o seu trabalho. Essa é a missão do Portal Maravilha. Muitas pessoas estão entrando em contato comigo dizendo que estão sentindo o chamado de trabalhar com os orgonites. E eu digo a vocês, eu estou sentindo um chamado de facilitar a jornada daqueles que querem começar a fazer os orgonites agora e também daqueles que já fazem orgonites, mas ainda tem algumas dificuldades, seja no âmbito técnico, seja na questão mais de entrosamento mesmo com outras pessoas, no âmbito de egrégora, enfim. A ideia aqui do Portal Maravilha e a ideia dessa imersão Orgone é que a gente realmente possa criar uma ponte para que a gente crie orgonites de alta frequência, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. E hoje eu estou fazendo uma aula exclusiva aqui, uma aula sobre Orgone. Eu nunca vi essa aula em nenhum lugar, então primeiro assim, eu fico super feliz por poder fazer essa aula, porque essa aula me fez estudar mais e mais. As minhas referências, para que vocês saibam, para essa aula de hoje, são os estudos do Reich, principalmente o livro A Biopatia do Câncer. E eu também recebi aqui umas fontes, inclusive foi um aluno meu, Guilherme, gratidão Guilherme, acho que você está aqui assistindo essa aula, super gratidão. Ele me mandou também alguns estudos do Centro Reichiano. Então, centroreichiano.com.br, vocês encontram alguns estudos lá a respeito do Orgone, a respeito do trabalho do Reich. E aí, se você quiser depois aprofundar a sua pesquisa, fica à vontade, porque o estudo vai sempre facilitar a sua jornada. Eu queria falar um pouquinho de mim, na verdade, dizer para vocês que eu tive o contato com a energia Orgone, com o conhecimento do Orgone, há mais ou menos 3 anos e meio, mais ou menos ali no ano de 2017, início do ano de 2017, eu tive um contato com o Orgone através da caixa orgônica. Nos estudos de espiritualidade, nos estudos de desenvolvimento pessoal, eu comecei a aprofundar, a buscar conhecimento sobre muitas coisas, e aí eu descobri um negócio chamado caixa orgônica. Provavelmente vocês já ouviram falar dessa caixa, alguns provavelmente já tiveram até algum tipo de contato com a caixa orgônica. Quando eu descobri que existia isso, eu pirei, enlouqueci, porque queria entender o que era isso, de onde vinha essa tecnologia, e eu queria fazer essa caixa. Só que depois eu percebi que para eu fazer a caixa orgônica, eu ia ter que ter uma oficina, né, gente? Porque como é que eu ia fazer uma caixa orgônica sem oficina? Ia precisar saber lidar com madeira e tudo mais. E acabei não levando essa ideia adiante. Mas naquele momento foi uma explosão, assim, eu fiquei realmente muito conectada com o Orgone, querendo entender o que era isso. Procurei já, a partir dali, bastante informação, entender como é que a coisa funcionava, o que era. E quando a gente tem esse tipo de contato, né, eu imagino que vocês também tenham passado por isso, quando a gente tem o contato com o Orgone pela primeira vez, que a gente sente aquela força mesmo da própria energia, a gente quer aprender e falar, e levar isso para outras pessoas, porque a gente está falando de aspectos de cura, que é a proposta, né, do Reich, a proposta da pesquisa da caixa, e aí, enfim, é um universo infinito que realmente se abre na nossa frente. Então ali, para mim, abriu um caminho que foi, cara, existe um negócio que é fabuloso, que é incrível, que eu não sei o que é, mas que está me chamando muita atenção. Esse negócio, na verdade, era a energia Orgone, depois eu fui entender o que era e hoje, para mim, faz muito sentido. Além disso, ali naquele momento, eu comecei a ter um contato com a minha criança interior. Isso foi muito interessante porque
quando eu era criança, eu era aquela criança, sabe aquela criança curiosa que desmonta os brinquedos? Tinha um negócio chamado Ciranda da Ciência, não sei se se lembra disso, da Fundação Roberto Marinho. Aí todo mês eu recebia um kit com coisas para poder fazer experimentos, aí tinha os livros, e aí eu pirava com aquilo, eu adorava. Eu me lembro que eu fiz eletroímã, eu me lembro que eu fiz uma vez um experimento que a minha mãe ficou louca dentro de casa, porque eu queimei enxofre com bombril. E aí foi um negócio horroroso, que era um cheiro horrível. Aí você criava ali fazia um elemento químico, enfim. Então, eu sempre tive essa alma assim de professor pardal, sabe? Mas com o passar do tempo, isso foi sendo trocado por outras coisas. Me envolvi muito com arte, fui trabalhar com música, com teatro e tudo mais. E nesse momento, eu resgatei esse lugar da criança interior. Aliás, eu vou fazer aqui um recortezinho que eu esqueci de falar para vocês lá no início do vídeo, que se vocês quiserem deixar algum comentário, esse vídeo aqui eu já gravei, né? Então vocês estão assistindo, mas eu tô junto com vocês ali no bate-papo. Então a gente pode trocar uma ideia, tô ali com vocês, o Portal Maravilha, quem tá digitando ali agora sou eu, tá? E aí veio, né, essa reconexão com a criança. Eu tive uma vontade muito grande de realmente de fazer a caixa, de entender como é que funcionava, mas aí eu vi que realmente ia ser muito complicado, ia ser muito difícil eu fazer aquilo, ia precisar de serrote, ia precisar de um monte de coisa que eu não tinha. Enfim, com o passar do tempo, eu conheci um negócio chamado orgonite, como foi com vocês também. Tipo, apareceu na minha vida, apareceu de alguma forma ali esse conhecimento. Eu não me lembro como é que eu conheci os orgonites, eu realmente não me lembro quando foi a primeira vez que eu vi uma peça, mas eu entendi que aquilo ali tinha a ver com aquela caixa orgânica e fui tentar entender o que era aquilo. E aí ninguém segurou, porque realmente os orgonites me chamaram ainda mais atenção, e aí eu mergulhei a fundo nesse conhecimento. Os orgonites, eles provêm dos estudos do Reich, William Reich, que é esse camaradinho aqui, ó, esse camarada estranho, que foi assim o revolucionário da ciência. O Reich é um austro-húngaro, ele desenvolve esses experimentos na década de 30, 20, 40, tá? A gente está mais ou menos cronologicamente, né, falando desse momento na história. E o Reich, ele é um cientista totalmente revolucionário. Então, foi um cara que já teve uma vida muito difícil, com perseguições já desde muito cedo, desde muito criança, vindo de uma história de guerra, vindo de uma história de uma família cheia de questões e problemas, um histórico de falta de grana, falta de dinheiro, e aí ele vai conseguindo galgar espaço pela própria genialidade do cara, né? Porque ele era realmente um gênio. E aí o Reich, com o passar do tempo, ele se torna um psiquiatra, mesmo com todas as dificuldades, né? Ele estuda e aí ele se torna um psiquiatra e ele começa a fazer os estudos dele, né? Começa a atender normalmente, como todos os psiquiatras ali daquele momento, daquela época. Só que ele era um cara totalmente diferente do momento, do tempo histórico dele ali, né? Ele mesmo depois ele vem falar sobre isso. E aí, com o passar do tempo, ele começa a desenvolver as próprias pesquisas, ele começa a crescer nesse ambiente e ele se torna um discípulo do Freud. Trabalha com Freud no momento que o Freud está ali desenvolvendo as pesquisas dele a respeito da libido. Só que o que acontece é que chega um momento que o Reich, ele meio que rola um racha mesmo, assim, sabe? O Reich com um racha mesmo. É um trocadilho meio besta, mas é bem isso mesmo. Eles não conseguem continuar juntos trabalhando, porque o Reich, ele transgride, né, o entendimento do próprio Freud, porque ele começa a entender que a libido é um estado que precisa de fluxo e não de retração. Que isso deve ser trabalhado de uma forma expansiva e não de uma forma a se reprimir. Que essa energia, quando ela cria um bloqueio no nosso corpo, a gente cria aspectos de doença. Então, ele começa a perceber
que um corpo que tem prazer é um corpo que tem mais carga energética, até mesmo carga elétrica. E um corpo que não tem prazer, um corpo que trabalha a partir da dor, é um corpo que trabalha com a morte, desenvolve esse aspecto da morte. E aí, imagina, naquele momento da história, um cara falar sobre libido, sobre sexualidade, sobre energia vital, sobre energia cósmica, no mínimo, ele seria perseguido, e isso aconteceu demais. O Reich foi extremamente, mas extremamente perseguido. Ele era chamado de depravado, de pornográfico, todo esse tipo de leitura equivocada que se pode ter de uma pessoa. Ele passou por isso. E ok, ele manteve ali a integridade moral dele, ele manteve a integridade científica dele e começou a fazer os estudos e as pesquisas. É claro que ele também encontrou uns outros malucões ali no meio da história, né? Fala assim para deixar a coisa mais leve, mas ele encontrou outros cientistas que também compactuavam ali com a forma dele de pensar e trabalhavam com ele no laboratório dele. E aí a gente começa um grande momento, que é entender de onde vem essa energia vital, essa energia que dá vida. E aí ele começa um estudo que ele entende que existe um início, uma membrana com um fluido e uma energia que cria vida e movimento. O Reich entende que existe uma transição entre a matéria viva e a matéria não viva. Fica comigo agora, que pode ser que fique um pouco complicado. Agora a gente vai falar um pouco mais de biologia, de aspectos mais científicos. Eu realmente, eu juro para vocês, eu inclusive demorei 2 anos para entender essa literatura. Eu já tinha lido isso algumas vezes, não tinha entendido, e agora precisei estudar novamente, voltei aos estudos, e aí eu consegui entender um pouco melhor como é que funciona. Quero muito poder te ajudar. Então, se ficar um pouco complicado, flui, que você vai entender, lá no final você vai conseguir entender exatamente o que a gente está falando aqui. Mas é porque eu estou trabalhando realmente com referências científicas, então pode ser que isso aí dê um nozinho na tua mente, mas tudo bem. Relaxa que vai fluir. Ele diz o seguinte, ó, aqui nesse estudo, né? Para Reich, havia uma transição do não vivo inorgânico para o vivo orgânico, contrário do que sempre foi estabelecido por Pasteur, que preconiza que o vivo só pode originar-se de uma outra substância viva. Foi quando descobriu ser possível obter as mesmas vesículas de bíons a partir da matéria inorgânica. Então, olha só, gente, se liga no pensamento do camarada. A gente já viu todo mundo que é vivo morre, mas você nunca viu ninguém morto viver, né? Ok, a gente não está falando de um aspecto de consciência, eu não estou falando de célula, a gente não está falando de um organismo complexo. Nós estamos falando da menor partícula possível onde se encontra pela primeira vez um estado vital. Essa partícula ele denomina de bíon, ok? E aí você pode me perguntar assim, Gláucia, eu preciso saber disso com muita clareza para poder fazer os orgonites? Não, você não precisa saber profundamente o que é isso. Mas eu percebo que quanto mais você souber a respeito da energia orgone, melhor você vai atender os seus clientes. Muitos clientes vão querer saber de você o que é essa energia. E muitos deles vão realmente precisar receber um pouco mais de informação a respeito. Você vai começar a receber todo tipo de cliente buscando a ajuda do seu trabalho. Então, quanto mais você souber, pelo menos do universo do que se trata, melhor para você, melhor para o seu cliente. Dessa forma, com certeza, você vai prosperar muito mais no seu trabalho, porque quanto mais a gente tem conhecimento de causa, mais segurança a gente passa para o nosso cliente, e aí ele tem a confiança realmente de comprar aquela peça com a gente e de fazer aquela terapia com a gente também. Então, a minha ideia é realmente trazer esse conhecimento para que você possa utilizar a seu favor, tá? Então, vamos lá, ó. Para que a gente entenda o que é o bíon, eu vou trazer aqui uma forma bem didática, bem tranquila. Para que haja vida, a gente precisa de alguns elementos químicos, né, provenientes da natureza.
principalmente o carbono. A partir do carbono, junto com água e oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, a gente consegue criar a possibilidade da vida, né? Então, o que ele faz? Ele pega primeiro pequenas partículas de carvão, carvão vegetal, carvão seco, e ele pega esse carvão e olha no microscópio. Então, o que ele vê ali? Ele vê as estrias do carvão, tudo seco, sem movimento, sem vida, morto, sem nada. Ele pega esse carvão e coloca uma gota de água junto desse carvão. Então, ele novamente começa um trabalho de pesquisa. Ele olha lá no microscópio 2.000 vezes, 4.000 vezes maior. Com o passar do tempo, e aí a gente está falando de muito tempo, esse experimento dele durou pelo menos anos. Ele fala, né, de 6 meses, 7 meses, de momentos dele realmente meses, de virar anos realmente fazendo o trabalho de pesquisa. E aí ele vai pesquisando, vai olhando e nada vai acontecendo. O que acontece? Na verdade, aquele carvão que estava seco, né, ele simplesmente fica inchado com um fluido dentro, que é a água. Ok. Com o passar do tempo, e isso, gente, tudo feito em laboratório, tudo feito com tubo de ensaio, hermeticamente fechado, tudo nesse paranauê. Com o passar do tempo, ele percebe que essas partículas, pequenas membranas, elas se fecham em membranas assim mesmo, tá? Pequenas membranas com fluido, elas começam a fazer um movimento de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Aí ele faz um terceiro momento do experimento dele, que é, ele pega esse fluido que estava aqui dentro, mistura com cloreto de potássio e ele esquenta, mas ele esquenta até ficar luminescente mesmo, até de forma incandescente, essa é a palavra, né? De forma incandescente. Ele esquenta muito essa matéria, ele destrói a película dessa matéria, então ele utiliza uma matéria orgânica, pode ser uma grama, pode ser ele trabalhou com partículas de fezes, trabalhou com carvão, inclusive, novamente, ele pegou, o primeiro foi o carvão, ele pegou novamente o carvão, encandeceu o carvão, e aí ele coloca nessa mistura que ele chama de caldo, no caldo e com o cloreto de potássio. Então ele cria um novo experimento. A partir daqui, naquele primeiro momento, o que ele percebe? Que aquele carvão que ele encandeceu, agora da segunda vez, né? Aquele carvão que ele encandeceu, ele novamente absorveu a água e criou uma membrana, tá certo? E ficou dessa forma. Com o passar do tempo, e aí a gente não está falando de meses, a gente está falando de algumas horas, ele começou a perceber que aquela membrana estava soltando uma luz azul, uma luminescência. E ela começou a trabalhar um aspecto de pulsação. Era como se fizesse esse movimento, né, de pulsação. Já deixou de ser aquele movimento mecânico de um lado para o outro e era um movimento energético. Era um movimento de pulsação e retração. Expande, retrai, expande, retrai, expande, retrai. E aí ele percebeu que naquele lugar ele tinha criado o que ele chama de bion, que é a matéria, que é o menor estado de possibilidade de vida, de experimento de vida. Novamente, a gente não está falando de uma vida consciente, a gente não está falando de uma célula, a gente está falando de algo menor, de um lugar onde temos uma membrana, um fluido e uma pulsação energética. A partir disso, a vida do Reich realmente vira, porque aí ele vai aprofundar ainda mais no estudo e ele entende que ele está lidando com uma energia que ele não sabe exatamente o que é. Até pelo seguinte, lembra, ele está trabalhando com tubos de ensaio e hermeticamente fechado. Então, teoricamente, essa energia não vem de fora. Ele criou esse estado ali dentro.
E aí ele vai, continua, expande ainda mais e mais a pesquisa dele. E ele começa a perceber que quando ele cria esse aspecto de vida, que ele chama de bion, ele cria junto um negócio chamado bacilo T, que a gente pode chamar de DOR, energia orgone negativa. Ou seja, a gente gera a vida, mas a gente também gera a morte. Quando você cria a possibilidade de vida, você também cria a possibilidade de morte. E ele ficou, como assim, né? Como que eu crio uma coisa e aparece outra? E aí ele ficou intrigado com isso. O que é isso? E ele percebe que o DOR, a energia orgone negativa, né? Vou falar assim para ficar mais didático, é a energia da estagnação, é a energia da doença. Então, todo o corpo doente, ele promove, ele traz nele a falta do orgone positivo, então ele também traz essa energia mais densa, mais pesada. E aí ele percebia que esse bion, ele era luminescente, ele trazia a luz azul. O bacilo T, ele era preto, ele era denso, ele não emitia nenhum tipo de raio luminoso. Então vem aí a pergunta, né? Onde nós encontramos esse tipo de bacilo T? Como ele já estava muito envolvido com pesquisas relacionadas à saúde e à doença, ao corpo, à libido, à sexualidade, a tudo mais, ele estava muito envolvido com os estudos relacionados ao câncer. E aí ele começa a utilizar todo tipo de material para poder ver se tudo funcionava dessa forma, se toda a matéria orgânica era capaz de criar essa pulsação. Então ele usa sangue, ele usa pelo de animais, ele usa fezes, ele usa grama, ele usa terra, ele usa um monte de coisa. Quando ele utiliza qualquer tipo de tecido canceroso, seja ele já no estado terminal, ou seja ele o sangue de uma pessoa que está no início de um processo cancerígeno, ele percebe que ali existem muitos bacilos T. Então, essa energia orgone negativa, ela está presente em todo o tecido canceroso, em todo o tecido que é proveniente de um estado de morte. Então, o Reich continua as suas pesquisas, ele continua utilizando, né, como eu falei anteriormente, outros materiais, e ele estava trabalhando com terra, então ele esquentava a terra e criava os bions de terra. Só que aí, o que acontece? Muitos dos experimentos dele, muitos do caminho da própria pesquisa do Reich foi direcionada por conta de coisas que aconteceram sem querer. Teve um dia que uma pessoa que estava trabalhando com ele, uma pesquisadora, uma cientista que também estava trabalhando com ele, ao invés dela pegar a amostra de terra, ela pegou a amostra de areia. E aí eles fizeram o trabalho com a amostra de areia. E aí ele percebeu o seguinte: com a areia, os bions, eles eram mais fortes, eles tinham uma luz mais azul e eles ficavam e se movimentavam muito mais, muito mais. E aí ele ficou intrigado com aquilo, né, tentando entender o que estava acontecendo e sempre fazendo a pesquisa, até que um dia ele tem uma conjuntivite. Ele vai ao médico, o médico pede para que ele pare um pouco de trabalhar, ele para de trabalhar. Quando ele volta a trabalhar, ele volta a ter de novo dores nos olhos, problemas nos olhos novamente. E aí ele começa a entender que o que ele está recebendo é a irradiação dele ficar lá naquele microscópio, olhando, e ele está recebendo aquela irradiação. E aí surge novamente outra questão: como que essa radiação está chegando no meu olho? Como que isso está acontecendo? E quando ele começa a perceber, o laboratório dele começa a ficar com uma luz também, uma névoa, né? Ele fala assim, névoas azuis, como se fossem vapores azuis. Imagina, o cara começou a ficar azul, né? A cor, com cores, com luzes. O próprio ambiente dele estava extremamente cheio de orgônio. E aí ele pensou, eu achei que eu estivesse fazendo orgônio somente dentro do tubo de ensaio. Como é que essa energia está agora no ambiente, no meu espaço? E aí muitas coisas começam a acontecer ali. Ele percebe que o material orgânico que ele trabalhava com luvas de borracha. As luvas de borracha começam também a trazer essa energia. Ele começa a perceber que material orgânico atrai essa energia e que o material metálico repele essa energia. E aí
ele entra no estado de extrema euforia, porque ele está num ambiente extremamente cheio de orgone. É muito lindo, porque tanto ele quanto os outros cientistas que trabalhavam com ele relatam que durante os experimentos com os orgones, com a energia orgone ali naquele momento, eles se sentiam muito vivos, eles se sentiam muito alegres, muito expansivos, com uma saúde muito linda, muito boa. E quando ele começa a trabalhar com os Bions de areia, ele percebe que o corpo dele começa a ficar dourado, assim, ele começa a ficar bronzeado. E aí ele entende que essa energia é a mesma energia que vem do Sol, porque ele faz esse experimento também. O laboratório dele ficava numa parte baixa, e aí ele ia lá para baixo, ele não tomava sol nem nada, mas com os experimentos, com esse Bion específico, ele estava sempre bronzeado. Então ele começa a entender que essa energia é uma energia que está em tudo que há, em tudo que existe. É uma energia que está na atmosfera, é uma energia que vem dos raios solares e é uma energia que está em todos os seres vivos. A gente pulsa essa energia ela está disponível a todos. Então aquele experimento lá, né, que ele faz o Bion aqui, que o Bion começa a pulsar, na verdade o Bion ele absorve a energia do ambiente, da atmosfera, e aí ele traz essa energia de expansão e de retração, né? Ele começa a fazer essa pulsação. Gente, é realmente muito lindo perceber essa energia cósmica, a gente saber que isso existe, saber que está aí à disposição a nosso favor. É interessante perceber o seguinte, lembra que eu falei lá da energia orgone negativa? Ele chama atenção para isso, porque alguns ambientes eles vão ter esse tipo de energia. Então, se você trabalha, por exemplo, com um acumulador de orgone, que é a caixa orgônica, se ela estiver atuando no lugar onde os Bions negativos estejam atuando, é esse tipo de Bion que vai para dentro da caixa. Por isso que é muito importante a gente fazer o paralelo. Agora eu vou fazer um paralelo aqui com os orgonites. É muito importante a gente saber exatamente como é que a gente cria os nossos orgonites, saber exatamente como é que é a proporção, o cristal, como é que flui isso, porque você pode potencializar um local que esteja atuando com energia orgone negativa, e a gente não quer isso. Qual é a maior diferença da caixa orgônica, né, para o orgonite em relação aos elementos? É a presença do cristal de quartzo. É a presença do cristal de quartzo. E aí, gente, assim, dando continuidade aqui à questão do Reich, lembra, né, que eu falei para vocês que ele foi extremamente perseguido. A gente já está ali quando ele começa a trabalhar com a caixa orgônica, então ele é proibido de continuar os experimentos dele. Ele precisa, né, nesse momento ele já está nos Estados Unidos, então ele é forçado a parar de pesquisar, de trabalhar. É o trabalho do cara, imagina, o trabalho do Reich era esse. Ele foi proibido de trabalhar, ele foi forçado a queimar os próprios livros, ele foi forçado a destruir todas as suas caixas orgônicas, mas ele era um cientista revolucionário, ele era uma alma livre e muitas coisas ele não aceitava. Ele acabou sendo preso e depois de 8 meses na prisão, ele vem a óbito e ele pede, né, inclusive nesse momento, que as pessoas parem de dar continuidade ao trabalho dele, porque o planeta, o mundo naquele momento não estava pronto para receber toda a tecnologia, toda a informação, todo o conhecimento que ele tinha para passar. Eu fico extremamente emocionada quando penso nisso, quando falo isso, porque realmente me toca muito pensar, sabe, perceber isso assim, um cara que realmente fez o trabalho que tinha que ser feito, aquilo que ele acreditava, de tanta contribuição para o mundo, e de repente falar, gente, olha, não deem continuidade ao meu trabalho, porque se você der continuidade, você vai ser perseguido e você vai ser morto. É uma tristeza pensar isso, mas foi uma realidade ali naquele momento. E na década de 90, na década de 90, outros cientistas deram continuidade, né? Depois que ele diz, não, depois de 50 anos que tiver passado, vocês podem dar continuidade ao meu trabalho. Então, na década de 90, outras pessoas começaram
a voltar aos estudos dele, a entender novamente essa questão da energia orgônica, e aí que surgem as peças de orgonite. 2000, né, aí já 2000, 2007, aí a gente volta realmente, e por isso que a gente está aqui hoje. Eu honro muito a existência desse cientista, porque por causa dele hoje a gente pode fazer o que a gente está desejando fazer. Hoje a gente pode dar continuidade a esse trabalho tão maravilhoso, tão incrível que o Reich desenvolveu. Não foi ele que descobriu no sentido de eu sou o dono da energia vital, mas foi ele que foi lá e pesquisou cientificamente, né? Já que a gente está falando aí de matéria, de fisicalidade, de instituição científica e tudo mais. Então ele foi lá e chancelou, ele foi lá, escreveu os livros, ele foi lá e fez os artigos, e hoje a gente pode realmente pesquisar tudo a respeito disso. Então, galera, muito amor mesmo, total. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, para dar continuidade aqui, a nossa imersão orgônica, aqui embaixo eu vou deixar um link do grupo do WhatsApp, clica lá, entra para você receber o próximo vídeo. Na próxima aula eu vou ensinar você a fazer um orgonite, então essa aula vai estar imperdível. Eu vou te ensinar o passo a passo para você fazer um orgonite. Lembrando que no final dessa imersão, a gente vai abrir algumas vagas para o curso Construindo Orgonites de Frequência Elevada. A minha missão com esse grupo é realmente fortalecer essa egrégora, é te dar ferramentas para você caminhar, para que você não precise fazer como eu precisei fazer lá atrás, quebrar peça, perder material, perder tempo, ter vontade de parar. Eu vejo muita gente parando durante o caminho. Então, a minha ideia é que a gente possa se fortalecer, criar a maior comunidade de orgoniteiros do Brasil, para que você seja amparado, ok? Para trabalhar e trazer esse conhecimento, essa expansão para outras pessoas no nosso país. Então, esse realmente é a minha missão. É com isso que eu estou aqui hoje, trazendo para vocês essa imersão com todo o amor, com todo o carinho possível. Eu quero que você brilhe nas suas peças, da mesma forma que o Reich brilhava, né? Dentro lá do... Ai, gente. Da mesma forma que o Reich brilhava lá dentro do... do laboratório dele. É isso aí, galerinha do amor. Eu fico realmente bastante emocionada. E é isso aí, é isso que a energia orgânica faz na nossa vida. Traz possibilidade de crescimento e de expansão. E eu já estou sentindo a energia dessa comunidade que está crescendo. E eu fico realmente muito feliz de fazer parte disso. Eu não tenho mais condição nenhuma aqui. Aí, ó. Ai, meu Deus, tá até soltando meleco pelo nariz. Eu não tenho mais condição nenhuma aqui de continuar essa aula, mas eu acho que já... Ai, peraí. Eu já consegui levar adiante aqui, trazer o conhecimento que você merece, que você realmente já tem aí suficiente para poder acolher as pessoas que vão chegar para você poder ajudar, tá bom? Então espero você lá no grupo dos orgonites. Então espero você lá no grupo do WhatsApp, caso você ainda não esteja. Se você gostou dessa aula, compartilha ela com outras pessoas. Essa aula não vai ficar no ar para sempre. Eu vou tirar ela do ar assim que a gente terminar todo o processo da imersão, quando a gente finalizar também a chegada dos novos alunos. E na próxima aula, passo a passo, de como você vai construir o seu orgonite de frequência elevada. Gratidão, gratidão, gratidão. Reich, honrando aqui a tua presença no planeta. E até a próxima aula.